Opa, hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Já passou o primeiro mês inteiro de 2019 e eu tô aqui, claro, no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Azulzinho, Karma, Tela Sábia e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Já tá no ar, publiquei ontem o papo com o Mário Félix e o Rafael Otati falando do Book, essa Netflix de audiolivros, principalmente para você que ouve podcast, tem essa afinidade com o áudio, você poder ouvir livro como podcast faz uma diferença. Experimenta, tem um trial, o código tá no episódio, você pode testar por um mês, aí você vê, peraí, gostei do acervo, não gostei do acervo. Dizem que sua vida hoje vai ser muito parecida com a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se você não interagir com novas pessoas, seja através de cursos, seja através de podcasts, seja através de livros, de uma maneira à la podcast, de interagir com os livros, com os autores dos livros, com as ideias dos autores do livro, é exatamente através de audiolivro. Fica a dica para você experimentar. Notícias. Coca-Tech. A Apple bloqueou o acesso do Facebook ao certificado empresarial. Os aplicativos internos não estão mais funcionando, não carregam mais. O Facebook pediu, faz isso não, Apple. Tá negociando com a Apple uma solução. O chato é que não é a primeira vez, né? O Facebook, ele é insistente. Ele não é o único. Verdade seja dita, ele não é o único. O Google também tá com a mesma acusação. O Google reconheceu, mesmo esquema. O Screen Lies Meter. A diferença é que é um pouquinho mais ético. Inicialmente pegava a partir de 13 anos, aí o Google travou, só 13 anos se fizer parte de uma família, aí sim aceita com 13 anos, mas hoje estaria rodando de 18 anos para cima, seria mais ético, mas é o mesmo esquema, certificado empresarial, sobre violar as restrições do certificado empresarial. O Google falou, é verdade, foi mal aí, a gente errou, já desabilitou no iOS, vamos ver se a Apple vai manter a mesma política e travar o certificado também do Google, como fez do Facebook. O programa do Google como um todo é mais claro, tem até um roteador específico, a coisa é mais aberta, não é tão escondido, é tão assim como foi com o caso do Facebook. Mas o que não falta é gente coletando dados. Cheguei a falar do Ghostery. Ghostery é legal para você colocar no Mac para ver os trackers, mas não usa diuturnamente porque vende os dados. Foi comprado, tem browser, tem dado hoje é uma relíquia. Facebook, ele tá no meio de todas essas tretas, e os 3 críticos mais ferozes, o que o Facebook fez? Foi lá e contratou. Uma medida legal, uma medida de, vem cá, me empresta aqui o seu cérebro, me diz aqui o que eu tenho que fazer, me ajuda a resolver esse problema. Por outro lado, esses caras não vão mais criticar, né? Porque agora são funcionários do Facebook. Outra que o Facebook se enrolou, você tem algumas ferramentas que ficam monitorando os anúncios para entender o mecanismo, fica monitorando os anúncios por motivos de transparência. Vira e mexe, o Facebook dá uma mexida nos seus anúncios exatamente para quebrar a compatibilidade dessas ferramentas. Vira e mexe também, Facebook fala, faz isso não, para de ficar espiando aqui os meus anúncios. Nos Estados Unidos você tem o Honest Ad Act para anúncios honestos e exatamente por isso precisa desse tipo de monitoramento. Hoje que a gente não tem mais Snowden dando situação de como estão as ferramentas de hackeragem, a gente sabe de uma coisinha ou outra. Vazou que 2016, 2017, Emirados Árabes tinha sim uma ferramenta. Hoje, a princípio, o Karma não estaria mais funcionando, mas conseguia saber tudo do iPhone. Na prática, é uma ferramenta de jailbreak que quebra o iPhone, e a partir que o iPhone está violado, você instala os malwares, você instala as ferramentas de monitoramento e sabe tudo aquilo que está acontecendo, ligações, mensagens, tráfego de internet. Diferente da VPN, que você só consegue pegar o tráfego de internet quando você tem acesso ao dispositivo
propriamente tal, você tem tudo, geolocalização pela antena de celular, você tem o dispositivo inteiro e não só a conexão com a internet. Em setembro passado, Vivo, Claro, Oi foram multados porque mandavam SMS para os seus clientes, meio que exagerando a situação, aquela propaganda tipo, olha, tem aqui um servicinho, né, de backup, tem aqui um servicinho de nuvem que faz isso aqui, faz aquilo outro, aqueles serviços de valor agregado, vários, né, musiquinha, jogos, aquela contratação meio automática, né, enfim, você assinava um serviço que não solicitou. Teve a multa para as 3, a TIM ficou de fora a princípio, porque tava meio que negociando, mas talvez não tenha avançado das negociações, multa praticamente 10 milhões de talquês. Garagem não dá mole, até brinca com a Receita Federal, fez um site falso de leilão, tem que ficar ligado, como eu falo, né, o tal do usuário educado, de vazamento de dados, mais uma leva, dessa vez 3,4 milhões de e-mails e senhas, mundo inteiro, inclusive Brasil, serviços de streaming, música, vídeo, jogos, e vai continuar acontecendo. O que você pode fazer? Não basta hoje você só usar senhas difíceis. Além de senhas difíceis, diferente para cada um dos serviços, verificação em 2 passos mandatório. Parte de transportes, green, a verdinha, se juntou com a amarelinha, a yellow, green, verdinha. Vai ficar amarelo com verde dá azul, não dá? Vai ser azulzinha. Brincadeira, o nome vai ser Grow Mobility. A green é mexicana e a yellow brasileira. Quem vai comandar é a green, o mexicano Sérgio Romo. Eram 2 na yellow. O Ariel continua na Grow Mobility, já o Eduardo Musa saiu. Mostra amadurecimento do mercado, essas fusões, essas junções, troca de cadeiras, isso é mega normal quando o mercado ele vai se sedimentando. Na Lime, ou se for cor, né, um verde limão, também teve dança das cadeiras. 2 dos seus fundadores, porque nos Estados Unidos a cultura de startup, se você entra em até... O cara que teve a ideia, né, o primeirão lá, ele pode ser o fundador, mas quem entra também no início da startup acaba sendo considerado também o fundador. E 2 desses iniciais estão saindo. Essa micromobilidade é o novo Uber. A diferença é que o Uber você tem um investimento bastante alto. No caso dessas empresas, é relativamente simples. Tem toda uma logística, tem pagamento, é patinete elétrico, você tem que recarregar aquele patinete, tem uma manutenção, tem os estacionamentos onde deixa esses patinetes, deixa na rua, não deixa na rua, tem preocupações até com a cidade. Peraí, pode, não pode? Tem um quê de legislação, mas não tem, entre aspas, mudança nas leis trabalhistas e táxi ou whatever, como acontece com o Uber. Microsoft apresentou seus resultados trimestrais, receita aumentou 12%, chegou a 32, 33 bilhões de tramps, 10 bilhões parte do Office, Windows, Xbox, Surface, 13 bilhões e a parte de nuvem, outros 10 bilhões. Xbox que teve uma falha na live, o Xbox One tá com uma tela preta, quer dizer, tava, né? Agora já voltou a funcionar. De Apple, uma coisa legal, usuários de Apple Music, que já somam 50 milhões, diga-se de passagem, em termos de dispositivos ativos, hoje a Apple conta com 1,4 bilhão. 900 milhões são iPhones. A efeito de comparação, o Google tem 2 bilhões de dispositivos ativos. E a partir de sexta-feira, falando do Apple Music, os assinantes, eles vão conseguir fazer o streaming das músicas sem necessidade de pagar o Wi-Fi, sem comprar o Wi-Fi nos voos da American Airlines. Essas parcerias acabam fazendo diferença. Não, se você for dessa operadora aqui, você vai usar esse serviço de streaming, não vai descontar da franquia, pode ouvir podcast, o download entra como se viesse do aplicativo, então logo, portanto, não paga. Falando de música, no YouTube, o YouTube Music tá ganhando suporte ao Sonos, aquela caixinha de som. Parte de streaming de vídeos, o serviço de vídeos da Apple deve acontecer até o meio do ano. Alô WWDC, que tá chegando, maio WWDC, iOS 13, papinho que tá rolando, é que vai ter modo escuro, muito foco no iPad, explorando o poder de fogo que tem o iPad, mudar um pouquinho a interface do CarPlay, usar de repente abas como no Safari. Hoje você tem abas no CarPlay, você tem ali tem o botão Home e você tem uns 3 aplicativos, se não me engano, de acesso rápido, onde tem o sinal, onde tem a hora, do lado do Home. Parte de assinatura de revistas e também assinatura de TV, né, do Apple Videos. Falei que se espera um novo iPad mini, também se espera um novo iPad de 10 polegadas, na linha do 9.7, já com USB-C. De iPhone para esse ano, se acredita que quem hoje tem 2 câmeras vai passar a ter 3 câmeras e hoje quem tem uma passe a ter 2 para fazer aquele Time of Flight, que é o mesmo sistema dos carros autônomos, o LiDAR, para fazer o 3D direitinho. Praticamente é um scanner 3D com USB-C. Dizem esse esquema
sistema de câmeras também chegaria no iPad. Tem gente que diz, não, vai chegar só 2020, na próxima safra, mas está em vias de acontecer. Mais um funcionário da Apple foi preso na questão do Apple Car, roubando os segredos do Project Titan, o Apple Car, e no mesmo esquema da vez passada. O chinesinho estava lá pegando os dados e ia sair dos Estados Unidos, conseguiu um emprego na China exatamente em veículos autônomos. Aquela fábrica da Foxconn nos Estados Unidos não vai acontecer, o espaço vai acontecer, mas inicialmente era para fazer tela de TV, não, vamos fazer uns telões aqui, não, vai dar um trabalho, vamos fazer telinha fica mais em conta, mas na prática não vai virar uma fábrica, vai ser um centro tecnológico, isso muito em linha com as dificuldades que hoje os Estados Unidos, lembra da história do parafusinho do Mac Pro, de montar uma linha de produção, de atualização. Microsoft atualizou a carinha do Outlook, Goodreader também, que é um leitor de PDF, redesign completo, até mudou o ícone, agora tá verdinho. Fortnite agora no iOS suporta os joysticks, o MFI, Android também tem suporte ao joystick. No PUBG você tem o mobile separado da galera de console, e isso não acontece no Fortnite. Então acaba que quem tá jogando no iOS ali na tela touch não tem a mesma desenvoltura do carinha que tá jogando no teclado, por exemplo. Já compensa, você tem alguma chance usando um joystick. Tela sensível ao toque é muito bom para algumas coisas, mas para uma interface, vamos chamar intensiva, como é o caso do teclado. O iPad é um novo computador. O iPad só vai ser um novo computador se ele tiver teclado. Sem teclado não rola. Digitar em tela touch é sofrível. De Samsung, a Anatel homologou o S10, o S10 Plus e o S10e, são os 3 homologados. O E é a versão Lite, que seria a menorzinha, com 5.8 polegadas. O padrão, 6.1 polegadas. O Plus, 6.4 polegadas. E teria um 5G, um grandão de 6.7 polegadas, bateria até de 5.000 mAh. O S10 e S10 Plus fazem vezes de iPhone e iPhone Plus, mas uma câmera traseira tripla nos dois modelos. No Plus, a frontal seria dupla. No Lite, na traseira, seria uma câmera dupla. No top, o 5G, você teria na traseira 4 câmeras. O G7 Plus da Motorola, aí saidinho, várias imagens aparecendo. A linha G7 Plus deve ser lançada semana que vem, dia 7 de fevereiro. E ainda teria o G7 Power e o G7 Play, que é mais de Samsung. Ela tá com um chip de 1TB, armazenamento de 1TB. Provavelmente a gente deve ver isso no S10. Então, o S10 com 1TB de armazenamento. Oppo tem aquele celular com zoom ótico de 5x, feito pela israelense Core Photonics. E a Core Photonics foi comprada por quem? Samsung. Então, esperem, não para agora, para a linha S10, mas esperem talvez pro Note, talvez pro S11, um zoom ótico gigantesco na Samsung. Não só no zoom ótico, é uma empresa de câmeras por completo, então espere um boost na tecnologia de câmera como um todo. Com chips de rede neural, de aprendizado de máquina, você acaba tendo que fazer benchmark desses chips. Hoje você tem benchmark da CPU propriamente tal, do chip principal e da GPU, que não é justo chamar de placa de vídeo, acaba fazendo mais vezes de coprocessador matemático e tem esse coprocessador de rede neural. Então tem benchmark específico para isso. A Antutu está fazendo o AITutu, na verdade, AITutu, Age Artificial Intelligence. Google Plus, você sabe, vai ser desligado em abril, mas já está começando a morrer. Não deixa para última hora. Você tem algum dado lá, aproveita o final de semana, né? Já tem feature sendo desligada semana que vem. Já começa a puxar, tem fotinho, tem alguma coisa, já começa a puxar os seus dados. Por via das dúvidas, baixa todos os dados, salva, deixa lá num backup. Provável que se você não sentiu falta até hoje, não vai sentir falta, mas faz um backupinho e guarda lá. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Essa época do ano, né, tem que pagar IPVA. Banco do Brasil, bacana, você pode pagar via WhatsApp. Na Steam, onde ainda tava rolando o Bolsomito 2K18 2018, agora, né, foi suspensa, rolou o processo. Você luta contra mulheres, negros, né, parte LGBT, totalmente incorreto politicamente. De jogos, PlayStation Plus aumentou o seu espaço em nuvem para 100 GB e a GoPro também aumentou o seu espaço de armazenamento na nuvem. Agora você tem armazenamento ilimitado. É um limitado entre aspas. Você tinha 250 GB para salvar suas fotos e vídeos. Agora você tem espaço ilimitado, sendo que vídeo até 35 horas. Qualidade máxima. Preço mesmo, $5 aqui no Brasil. Sai por R$20. A nuvem da GoPro, que hoje conta com cerca de 200 mil usuários. E assim, frenético nos audiolivros. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã
sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.